Levítico capítulo 6, versículo de número 8 em diante. Somente os que encontraram digam amém. E falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: dá ordem a Arão e aos seus filhos, dizendo: esta é a lei do Senhor, é a lei do holocausto. O holocausto será queimado sobre o altar toda a noite, até pela manhã. E o fogo do altar arderá aonde, irmãos? Nele. E o sacerdote vestirá a sua veste de linho e vestirá as calças de linho sobre a sua carne e levantará a cinza quando o fogo houver consumido o holocausto sobre o altar, e a porá junto ao altar. Depois despirá suas vestes e vestirá outras vestes e levará a cinza fora do arraial para um lugar limpo. O fogo, pois, sobre o altar arderá nele, não se apagará, mas o sacerdote acenderá lenha nele cada manhã, e sobre ele porá em ordem o holocausto, e sobre ele queimará a gordura das ofertas pacíficas. O fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Você pode dizer amém? Podeis assentar? Queridos, muito simples, mas muito simples o que eu tenho da parte de Deus para compartilhar aos nossos corações. Uma mensagem muito objetiva, rápida, porém requer muito da nossa atenção. Esses versículos que nós acabamos de ler, ele está falando sobre a lei do holocausto. O Senhor falou a Moisés dizendo a respeito de como deveria ser conduzido o altar. Ainda traz uma ordenança final, dizendo que o fogo arderia continuamente sobre o altar e não se apagaria. Agora, observamos que o sacerdote, para trabalhar perante o altar, ele tinha que vestir-se de linho e vestir as calças de linho sobre a sua carne. Ele tinha que tirar a cinza do altar depois que a lenha tinha sido queimada e virado cinzas. Pegando aquelas cinzas à parte, ele tinha que retirar para fora do altar, em um lugar limpo, e ao tornar, ele tinha que novamente trocar as suas vestes de linho. Essas vestimentas de linho, só para você ter uma noção, não era qualquer um que usava.
Linho era o tecido mais caro da época. Se fosse nos dias de hoje, em questões financeiras, só alguém que tivesse muito recurso para adquirir o linho para si usar. E os sacerdotes utilizavam. Agora imagina ele, para tirar a lenha do altar, usar uma vestimenta. Após concluir a retirada da cinza, trocar e vestir outra vestimenta limpa, porque a situação era tão séria que até a cinza, Neemias, depois de ser conclusiva vindo da lenha, se fosse hoje, a cinza a gente joga fora, descarta. É claro que não era mais utilizada, porém, por ser tirada do altar, ela não poderia ser jogada, dispensada em qualquer lugar. Tinha que ser limpo. A Bíblia também diz que o holocausto era queimado sobre o altar a noite inteira. E quando pela manhã o sacerdote fazia este trabalho, tirar as cinzas. E ao tirar as cinzas, automaticamente ele tinha que fazer a reposição das lenhas. Porque o fogo tinha que ser mantido continuamente sobre o altar e não se apagar. Era uma responsabilidade de não somente oferecer os sacrifícios, mas também manter o fogo aceso. Não podia se apagar. Pecado terrível seria se este fogo se apagasse. Ele tinha a responsabilidade de manter o fogo aceso. Nós estamos falando sobre altar. Nessa época, existia altar de ouro, de bronze, existia altar até mesmo de terra, de barro, existia altar de bronze. Mas uma coisa era indispensável: altar era lugar de sacrifício. Uma das coisas que o inimigo de nossas almas não suporta é um altar oferecendo sacrifício. Lembra de Jó? Quando Satanás se apresentou ao Senhor, fazendo menção do que Jó tinha, ele diz: o gado dele está crescendo. Quando o Senhor deu ordem para que Satanás tocasse em tudo que Jó tinha, porém não tirar a sua vida, uma das primeiras coisas que Satanás tocou, quem lembra? Os bois. Jó tinha quantos filhos? Quantos? Segundo a Bíblia, todo dia, não era um dia sim, um dia não, Jó sacrificava ao Senhor 10 sacrifícios, holocaustos, perante o altar. Eram 10 bois, no mínimo, todos os dias, porque Jó temia que algum de seus filhos tinham pecado perante o Senhor. Porque quando oferecia um pecado, era uma forma de arrependimento,
reconciliação com Deus. Então Satanás, ele vai direto na fonte. Eu mato os bois, eu tiro os bois, e ele não oferece mais sacrifício. O propósito era esse, porque sacrifício tinha que ser oferecido. Estamos falando sobre altar. Isso no Antigo Testamento testifica para nós também algumas passagens bíblicas. Exemplo, em Gênesis capítulo 12, versículo 7 a 8. A Bíblia diz que Abrão construiu um altar ao Senhor, dedicado ao Senhor, invocou o nome do Senhor. Em Gênesis capítulo 8, versículo 20, a Bíblia diz que Noé ofereceu holocaustos, queimando-os sobre o altar. Gênesis capítulo 35, do versículo 6 ao versículo 7, a Bíblia diz que Jacó e todos que com ele estavam construiu um altar e deu-lhe o nome de El-Betel, porque sabiam da importância do altar e do sacrifício. Quando o Senhor pediu a Abraão para sacrificar o seu filho Isaque na terra, no lugar, no monte em que ele haveria de mostrar, a Bíblia diz que quando eles ao terceiro dia avistaram o lugar, Abraão deu ordem aos 2 moços: ficai aqui com o jumento, porque eu e o garoto vamos adorar ao Senhor. Após adorar, retornaremos juntos. No caminho à frente, Isaque faz uma pergunta a Abraão que não era fácil de responder. Ele disse: pai, eu estou vendo a lenha, eu estou vendo o cutelo, e eu estou vendo o altar. Mas pai, aonde está o cordeiro para o holocausto? Resposta foi: Deus proverá. Estamos falando sobre altar. Na época da lei, estes eram os altares, aonde apresentavam sacrifícios ao Senhor, animais, ofertas, seus votos, perante este altar. Até que nós chegamos na crucificação de Jesus, e ali estamos agora perante, ou diante, de um altar que mudou a história da humanidade. Estamos perante um altar que agora colocaram fim em esse tipo de altar do Antigo Testamento, na qual oferecia-se sacrifício de animais, ofertas e gorduras em holocausto. O altar naquele dia da crucificação foi a cruz aonde Jesus foi pregado. A cruz foi o altar aonde foi sacrificado o Filho de Deus, unigênito. A cruz foi o altar aonde pregaram o dono da vida, o Pai do perdão, o Pai da eternidade, o Príncipe da paz. Ele foi o sacrifício vivo pelas nossas vidas. Quando ele dá o último fôlego de vida, após entregar ao Pai o seu Espírito, a Bíblia diz que o dia se tornou em noite. O centurião caiu de alto a baixo e disse: verdadeiramente este é o Filho de Deus. As sepulturas de muitos os santos se abriram, e eles foram para as suas casas felizes da vida. Imagine os parentes recebendo um ente querido que há anos tinha falecido, estando sepultado. Assim aconteceu.
Mas a partir daquele dia, o Deus Altíssimo e Poderoso coloca um ponto final em altares aonde se oferece sacrifícios vivos. Findou-se ali, na cruz do Calvário. E nos dias de hoje, aonde está o altar nos dias de hoje? Nós temos um costume, são tradições de muitas igrejas. Aprendemos assim na nossa infância, de que o altar é isso aqui. Já vi até mesmo pessoas marchando na igreja, apontando o dedo para pregadores, pastores, servos e servas do Senhor, dizendo: você tem que descer do altar. Às vezes outros usam até mesmo as palavras a dizer que quem estiver em pecado não pode estar em cima do altar. E quando a gente vai para a Bíblia, a gente aprende que isso aqui não é o altar. Essa mesinha aqui, isso aqui se chama de púlpito, aonde colocamos a Bíblia para ensinar a palavra. Aonde estamos sentados aqui não é o altar, mas pode ser testificado ou conhecido como tribuna. Para alguns, palanque, não de política, mas aonde sentam homens e mulheres de Deus separados para o ministério. E aonde é que está o altar nos dias de hoje? Faça assim comigo. Diga assim comigo: o altar nos dias de hoje sou eu. Que isso, bispo? Sim. Sim. Lembra que no Velho Testamento, no Antigo Testamento, no altar era oferecido sacrifícios ao Senhor. O maior sacrifício sou eu. O maior sacrifício somos. Por isso que quando nós entregamos a nossa vida, Ele mesmo disse: não sabeis que vós não sois de vós, mas que o Espírito habita em vós. Que vós sois templo, casa, habitação, morada. É daqui, é de nós, é do nosso corpo, é da nossa vida que sai o nosso sacrifício a Deus, a nossa adoração a Deus, através da nossa adoração, através do nosso louvor, através do nosso glória a Deus, através do nosso aleluia, através da nossa santificação, através da nossa entrega total a Ele, através da nossa confissão a Ele, todos os dias que somos dele, pertencemos a Ele, somente a Ele. Nós somos o altar nos dias de hoje. E a fonte deste altar está aqui, no nosso coração. Por isso que a boca fala do que o coração. No altar não pode ter sujeira, lembra? Tem que estar limpo, sem ira, sem mágoa, sem ódio, sem rancor, sem falsidade, sem contenda, sem discórdia, sem engano. Temos que estar limpos. É muito lindo a gente falar que nós somos o altar. Mas lembre-se que o fato de ter sido mudado, não tem mais hoje em dia altar de prata, de ouro, de terra, de bronze, que significa que o altar tem que ficar apagado. A mesma ordem até os dias de hoje perneiam. O que? O altar tem que permanecer aceso.
Uma das maiores preocupações dos discípulos, quando Jesus estava prestes a se ausentar da terra, sua ascensão, ele disse: eu não vos deixarei órfãos, eu enviarei o Consolador. Não se ausentem de Jerusalém, lembra? Até que do alto sejam revestidos de poder. No dia que veio o Espírito Santo, irmãos, a Bíblia diz que eles estavam reunidos no mesmo lugar. E de repente acontece algo. Porque simplesmente, missionária Terezinha, poderia ter sido assim, sentados, e de repente o povo já, você está os vasos cheios. Quando a gente, vou transmitir por dias de hoje, quando a gente acende uma fogueira, ou vai lá na churrasqueira para fazer o fogo pegar, o que a gente costuma fazer? Só coloca a lenha? O que faz? Você está entendendo? As coisas hoje em dia estão tão modernas. Uma vez eu fui na casa de alguém, estava acendendo fogo, correu para pegar o secador de cabelo. Falei, oxe, em vez de fazer o fogo acender, vai usar secador para secar o cabelo? Não, chegou lá com o secador, rapidinho o fogo pegou. Caminho da infância, o negócio era abanar mesmo, era a tampa de plástico da vasilha da mamãe, que às vezes até derretia a ponta, porque ficava perto do fogo. É um pedaço de papelão que você usa ali para abanar, para fazer o fogo pegar, o fogo acender, para manter-se aceso. E para o fogo continuar, tem que ficar colocando lenha. Estavam todos reunidos no mesmo lugar. Aí a Bíblia diz assim: e de repente veio da terra, do céu. O que veio, missionária? Um som de quê? Veemente, impetuoso. Em algumas traduções, o vento. Veemente, impetuoso. Como é que o vento vem, irmãos? Essa época do frio aqui em Brasília, tem vezes que dá umas ventanias que parece que a janela está assoviando. O vento soprando. Vento soprando. O vento soprou. E quando aquele vento veemente, impetuoso, soprou sobre a casa onde eles estavam, foram distribuídas sobre eles línguas repartidas como de fogo, conforme o Espírito lhes concedia que falassem. E todos foram cheios do Espírito Santo de Deus naquele dia. E de lá para cá, esse fogo vem permeando, e não pode se apagar, porque altar sem fogo não tem utilidade. Altar sem fogo, meu irmão, é para ficar parado, estacionado. Altar sem fogo é a mesma coisa que uma lâmpada queimada. Altar sem fogo é o mesmo que um carro sem combustível. Altar sem fogo é o mesmo que uma bateria como esta sem baqueta. Altar sem fogo é como um violão sem cordas.
Altar sem fogo é um microfone sem bateria ou sem fio. Altar sem fogo é como uma lâmpada jogada, despejada, lançada no lixo, descartada, porque se apagou. Mas o Deus da Bíblia, o Pai da eternidade, o grande eu sou, marcou essa noite para dizer para a igreja evangélica, ministério, providência divina: se tem altar nessa noite, tem que ter fogo. Se tem altar nessa noite, tem que ter fogo. E se o fogo está apagando, coloca lenha na fogueira, coloca lenha no altar, coloca lenha e os... A questão é que para manter o altar aceso requer esforço, dedicação, sacrifício. Eu lembrei-me que uns anos atrás, a gente fazendo propósito de oração lá no monte, na época do Monte Moriá, toda vez que eu ia para o monte, eu tinha um sapato velho, só para mim, sapatear lá em cima do monte, no mistério. Porque quem já foi lá sabe, a gente andava acho que uns 200 metros para chegar no monte, por dentro da mata, estrada de barro, e dentro da mata. Você não ia para lá com um sapatinho novo, né? Então já deixava ele de prontidão para ir. Subia, marchava com ele, ajoelhava com ele, sentia a presença ali com ele nos pés. Aí um dia eu ganhei um sapato novo, daqueles que brilha. E eu peguei esse sapato e guardei e falei: que coisa linda. Esse aqui não vai subir para o monte de jeito nenhum. Primeiro que arranha todo. Se brilha, aquele brilhoso, qualquer coisinha arranha. Esse aqui não vai. Guardei. Chegou um dia que a gente tinha combinado para ir para o monte e não deu tempo de passar em casa para trocar de roupa, de calçado para ir. E quem estava no meu pé? O sapato novo e brilhante. Lamante o querramando. Nem passou pela minha mente. Perneamos, subimos o monte. Foi um poder tremendo de Deus naquela noite. Parece que Jeová naquela noite olhou e falou: hoje eu pego ele. Eu não só sapateei, mas como agarrei com os obreiros lá, e nós dois no mistério pulando, sapateando, rodando, e a poeira subindo e o negócio pegando fogo. Depois eu ajoelhei com ele para trás assim, que nem os demônios sabem a respeito dos crentes que fica com os joelhos dobrados para trás, né? Joelho dobrado ali, orando, falando com Deus, agradecendo. Quando eu me levantei, aquela voz suave, incomparável, falou assim: meu filho, dá uma olhadinha para teus pés. Quando eu olhei, o sapato estava todo arranhado. Falei: meu Deus do céu, vim logo com esse sapato para cá. Misericórdia, e agora? Ele falou assim para mim: da mesma forma que eu te dei esse, eu dou um, eu dou dois, eu dou três, eu dou quantos eu quiser. Mas uma coisa que não pode faltar na sua vida é fogo sobre o altar. Coloca lenha, meu filho, coloca lenha, minha filha. Deus marcou essa noite para dizer: deixa ele soprar sobre o altar, deixa ele soprar sobre a tua vida nessa noite. Abre a tua boca para adorar, porque ele quer te encher.
Como é que a gente coloca lenha nos dias de hoje no altar, bispo? É através da oração. Muita lenha, muito fogo. Pouca lenha, pouca oração, pouco fogo. Coloca lenha nesse negócio. Como é que eu coloco lenha no altar nos dias de hoje, bispo? É jejum, vigilância, é consagração, é renúncia, é santidade, é fidelidade, é compromisso, é buscar ao Deus Altíssimo. O problema é que às vezes o tempo, os compromissos, os afazeres faz com que a gente esqueçamos quem nós somos. Nós temos valor, irmãos. Nós não fomos comprados com ouro e nem prata. Nós fomos comprados com sangue derramado na cruz do Calvário. O sacrifício que o Pai ofereceu pelas nossas vidas não foi galinha preta, não foi pomba branca, não foi bode, não foi cabrito, mas foi o Filho de Deus pregado no madeiro, suportou todas as dores, enfrentou a morte. Ele tem o controle de tudo, foi por mim, por você, e a única coisa que Ele quer de nós, queridos, é compromisso com Ele, é santidade com Ele, é manter o altar aceso. Muitos anos atrás, um rapaz que a gente tinha amizade, trabalhava na coleta de lixo aqui do DF, CLU, na época CLU. É isso, CLU ou é CLU? É CLU. Não tinha condição, eu queria muito na época ganhar um PlayStation. Eu não tinha condições. E um dia ele nessa coleta foi e achou um. Eu fui na casa dele e ele falou para mim: eu achei um videogame. Eu falei: deixa eu ver, irmão. Quando ele me mostrou, eu falei: rapaz, eu sonho em ter um desse. Quanto é que é? Irmão, na época um daquele era mais de 1.000. Ele falou: me dá 10 conto nele. Falei: 10 conto? Ele disse: toma. Peguei e levei para casa. Ele disse: só não tem garantia não, viu? Não sei se está funcionando. Aí levei para casa. Taquei o bichinho na tomada, não ligou. Abri ele, tinha um capacitor deste tamanho, queimado. Fui na eletrônica, comprei o capacitor, R$1,50. Soldei o capacitor, liguei na tomada, voltou a funcionar. Para quem descartou, entendia que não tinha mais valor, porque não queria ter o trabalho de levar numa assistência ou de fazer a manutenção. Porque esse altar aqui que somos nós, tem manutenções que somos nós mesmos que fazemos. Mas quando a manutenção nós não dá para fazer, missionária Terezinha, a gente leva na assistência técnica. E sabe quem é o técnico? Que conserta, que repara, que faz acontecer? É o próprio Deus. É o próprio Deus. Nós somos o altar da atualidade. Faça uma reflexão nesta noite. Como é que está esse altar aí que é você? Está brilhando? Está apagado? A chama está acesa? Tem lenha no altar? Ou é igual panela velha, só faz barulho? É reflexão. Às vezes a gente vê muitos questionamentos. Olha o cenário que estamos vivendo. Olha como a situação está.
Mas o que nós estamos fazendo para mudar a situação? A gente vai ficar olhando todo dia alguém buscar lenha para colocar no altar e vai ficar somente: traz lá uma lenha para mim quando tu vir. Ou a gente vai se dispor? Que, irmãos, quando a gente fala sobre colocar lenha no altar, eu volto a dizer: oração. Muitos querem a bênção, mas não querem orar. Não querem. Agora, se eu aqui nessa igreja colocasse uma mesa bem aqui nesse canto e falasse assim para os irmãos: gente, quando você chegar, vocês colocam aqui a chave do carro, a bolsa, o celular, o óculos, o guarda-chuva, o controle do portão. Aí, na hora da mensagem, vamos fazer aqui a mesa da revelação. Aí eu pego uma bolsa ali e falo: quem é o dono dessa bolsa? Irmã Vilma. Ah, irmã Vilma, tu está passando por uma luta tão grande. Quem é que não sabe? Né, irmã Vilma? Deus vai te dar vitória. Quem é que não sabe? Mas por incrível que pareça, o povo está se apegado com essas coisas. Eu conheço igrejas que estão superlotadas por conta disso. Todo mundo quer revelação, mas ninguém quer colocar lenha no altar. Não podemos ser como carros sem combustíveis empurrados. Vai empurrando, vai dando tranco, vai, meu filho, vai pegar. Não vai, meu filho, vai, uma hora pega. Pega não tem combustível, não vai pegar pela fé, pega nunca. Coloca lenha na fogueira, coloca lenha no altar. Aí você vê um crente indo para o monte e diz: para que esse negócio de ir para monte? Ele está indo colocar lenha. Tu não quer ir, ele vai. Você está entendendo? Aí o irmão, a irmã está se arrumando para ir para o culto. Está indo para onde? Para o culto. Fazer o quê? Colocar lenha. Tu não quer ir, ele vai, ela vai. Você está entendendo, irmãos? Por isso que às vezes não conseguimos vencer as batalhas, não conseguimos vencer as provações, porque o diabo não respeita terno azul bonito, lencinho no bolso. O diabo não respeita sapato brilhoso, se é de marca ou não. O diabo não respeita cabelo esticado na chapinha, feito luzes. O diabo não respeita diplomas, carteirinha, qualificações, conhecimentos humanos. Mas uma coisa é garantia: se ele está de frente com um crente cheio da presença de Deus, com lenha no altar, cheio da graça de Deus, ele não pode com ele, ele não pode com ela, porque a presença do Deus Altíssimo faz a diferença. Para o altar permanecer aceso, exige esforço. De dia, de noite, de tarde. Vir à igreja uma vez no mês não adianta. Eu queria dizer outra coisa para vocês. Ninguém passa num concurso estudando uma vez só. Existe empenho, dedicação. Como está o nosso compromisso com Deus? Como é que está esse altar perante o Senhor? Porque nos dias de hoje, quem não serve a Deus anda oferecendo galinha, bode, pombo, sangue. A gente não precisa oferecer nada disso. É só a nossa vida. Lembra Provérbios 23, 26, 25? Dá-me, filho meu, o teu coração, e os teus olhos observem, seguem os meus caminhos. Ele quer a nossa vida para Ele. Entrega total, irmão, não é a metade
não é um minuto, não é uma hora, não é uma semana, não é um mês. É de forma ampla e completa nos entregarmos a Ele. Nesse tempo aqui de Levítico, não tinha negócio do sacerdote falar: quer saber, hoje eu não vou colocar lenha. Tinha isso não. Não somente tinha que colocar, como que tinha que tirar as cinzas. Porque se a cinza fica, o fogo não. Tem coisa que a gente tem que tirar, senão o fogo. Não adianta a gente transferir a responsabilidade para alguém tirar, se a responsabilidade é nossa. Lembra quando o Senhor falou: estarão dois em uma cama, um sobe, o outro fica. Estarão dois no campo, será tirado um, o outro fica. A questão é: sabemos o que devemos fazer, mas na maioria das vezes não fazemos. É que nem o lixo. Se você demora para tirar o lixo e colocar lá na frente da casa na lixeira para o carro da coleta passar, se você atrasar 2 dias, vai estar cheio de tapuru dentro. Esqueci de tirar o lixo e agora meu pai está cheio de tapuru. Por tire. O que é que precisa tirar das nossas vidas? Eu sei o que precisa ser tirado da minha. É noite de reflexão. Porque, irmãos, não é no nosso grito, não é emocionalismo. Altar aceso não significa movimento, porque movimento sem o Espírito Santo não é avivamento. Não adianta eu rodar, eu pular, eu sapatear, mas não ter freio na língua. Não adianta eu profetizar, me mostrar o santo, a santa, mas não ser obediente e submisso. É preciso permanecer na vontade de Deus, da forma que Deus quer. Qual o sinal maior da vinda de Cristo, irmão, do que os que estão acontecendo agora? Eu nem ia falar sobre isso, mas escute o que eu vou lhe dizer aqui. Tu que pensas, a gente está aqui há muitos, acho que mais de 10 mil, né pastor Naldo, daqui do Irã. Muito mais, né? Ixi, nós estamos muito distante daqui dos Estados Unidos, do Irã, de Israel. Aí tem gente que pensa assim: tô nem aí, isso aí não vai afetar a gente. Tu que pensa, uma situação dessa vai mexer com tudo, não é só espiritual, na economia. Vocês vão ver o que vai acontecer daqui para frente. No linguajar tradicional, aperta os cintos, porque a gente vai decolar. E o negócio vai ter turbulência. Ei, meu irmão, vai acontecer tanta coisa que você vai lembrar do que eu estou falando nessa noite. Os sinais vão se intensificar. E Deus está olhando para a terra, está olhando e discernindo quem é e quem não é, quem quer e quem não quer, quem vai ou quem fica. Estamos vivendo a última hora. Não perca tempo. Não perca tempo. Coloca a lenha no altar. Fica de pé. Não vou me estender não, vou terminar no horário. Eu volto a dizer, da mesma forma que carro não anda sem combustível, crente não anda sem o combustível espiritual. Se não tiver a presença de Deus, irmãos, não vamos suportar o que está diante dos nossos olhos. É noite de reflexão.
minha voz, não é no meu entendimento humano, mas no espaço de 2 minutos, o dono dos altares que estão aqui nessa noite vai começar a soprar, e aonde tiver lenha, a faísca vai se estender e o fogo vai se acender e não vai se apagar mais. Os sintomas são lágrimas nos olhos, línguas estranhas sobre os lábios, lágrima no rosto. Feche os teus olhos e adore a Ele. Aonde você estiver, o bispo não tem lenha, então coloca a lenha. O que é que eu faço? Dá glória, aleluia, glorifica, exalte, engrandeça o nome do grande Deus nessa noite. Suporta o processo, porque Deus vai cumprir o propósito. A promessa vai ser cumprida em sua vida. Tu pensas que acabou, tu pensas que é o fim, mas Deus te toma nessa noite e diz: eu te encho, eu te encho, eu te encho, eu te encho. Recebe a presença dele nessa noite. Gente que está entendendo aí, ó. Já tem altar fervendo, aquecendo em chama de fogo. O inimigo não vai parar você, o inimigo não vai parar sua família, o inimigo não vai frustrar teus sonhos. Se prepare para vivenciar o que Deus determinou sobre a sua vida nessa noite. Pessoas aqui nessa noite que já faz meses que não falam em línguas estranhas. Deus te diz: silenciou por quê? Porque os homens dizem que falar em línguas estranhas é coisa da carne, não é bíblico. Labai. O Espírito de Deus colocou línguas repartidas como fogo nos teus lábios para você falar com Ele. E você vai falar nessa noite, e você vai sentir a presença dele nesta noite. Olha aí, Arabai, Derecai, eu te placai, o Tepacatorebe canto labai, Estério for, Urabai, Xandalabacalabacanta, Labacanda labai, Urimiriando Rebecai, Astori, a Praia, Astorebecai, Uramando Recanto, Leploca, Tarabacaxabacai, Xadacaço, Depandore, Queixo de Alai, Uremicanto, Lobacata, Pacaxarabacato, Rebecanta, Laba, Urimiando, Lobacalabachandala. Recebe a presença dele agora.
minutos a gente encerra. Deus está te dando oportunidade para colocar lenha no altar, porque Ele vai soprar. Ele só começou. Oh, glória a Deus! Você tem liberdade nessa noite. Se te der vontade de correr, corre, pula, salta, adora do teu jeito nessa noite, mas pelo amor de Deus, coloca a lenha no altar.
Toma posse daquilo que Deus determinou sobre a tua vida nessa noite. Não deixe que o fogo se apague. Não deixe essa chama se apagar. A Bíblia diz que nos últimos dias o amor de muitos se esfriariam. Mas não podemos nos contentar em ver o fogo se apagar e não colocarmos lenha. É os últimos dias, é a última hora. Deus está preparando a sua noiva, adornada, santificada, de vestes limpas, para se encontrar com o noivo. Aleluia, aleluia, aleluia. Eu finalizo a palavra dessa noite perguntando: tem alguém nessa noite em nosso meio que entende, compreende que precisa fazer uma aliança com o Senhor, que entende que da forma que o altar está, não dá para continuar? Se tiver alguém em nosso meio, sai do teu lugar e vem aqui à frente. Eu quero orar por você nessa noite. O Senhor te ama, Ele te chama, Ele quer te salvar. Tem alguém nessa noite? Todos estão firmados. Oh glória! Guarde esta palavra no teu coração. E uma vez guardando-a, coloque em prática. Porque não podemos ser apenas ouvintes, mas sim praticantes da palavra do Senhor Jesus.